Bom dia a todos. Que a paz de Jesus mais uma vez esteja conosco. Que os nossos corações se preparem para receber as energias boas dessas palavras que serão ditas aqui. Que nossas mentes possam reter o máximo do ensinamento possível. E que a gente possa proceder à colocação desses ensinamentos nos passos nossos de cada dia, para que nossa vida seja mais leve, para que a gente alivie também a vida daqueles que convivem conosco. Hoje nós temos nossos irmãos Mendes aqui na tarefa Pai, Filhos e Violência. A referência é um desafio chamado Família, no capítulo 21. Ele vai abordar o tema para a gente, dando continuidade à sequência de temas da família que a gente vem trazendo aqui todo domingo. Então vamos agradecer, pedir a Jesus que esteja conosco, como Ele prometeu, que onde tivesse dois ou mais, em seu nome Ele estaria. Pedindo ao irmão Miramês que nos acompanhe, ombro a ombro, nessa busca de conhecimento, nessa busca de responsabilidade para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rogar também a espiritualidade para que nos auxilie, regularizando as nossas energias para a cura de nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Eu passo a palavra para o nosso irmão Mendes. Bom dia a todos. Hoje esse tema, né, violência na família, violência e a criança, é um tema aparentemente pouco falado nas casas, né, de um modo geral, mas é uma coisa muito natural que acontece muito nas famílias, na sociedade de um modo geral, né? A questão da violência. E hoje a gente está vendo a violência parece que aumentou muito mesmo. A gente a todo momento está observando atitudes violentas nas famílias, né? na sociedade. Então esse é um tema importante de reflexão para todos nós, né? Que a gente vive numa época, infelizmente, de provas e expiação, e isso faz parte, né? Apesar de que a gente tem que estar sempre, é um processo que nós temos que estar lutando contra ele para eliminarmos da nossa intimidade essas atitudes, né, de violência, de anticristão, né, contra as pessoas. Então a violência, se a gente for procurar saber, né, a tradução de violência, o que significa, né? Como que a gente pode entender a violência? A gente pode ver a violência de 3 ou 4 formas diferentes. A violência física, né, que a gente tem, que é a agressão física, né, agredir as pessoas. A violência psicológica e a violência verbal, né? E a violência verbal e psicológica. Então a violência física, ela é o uso da força física, principalmente contra a criança, né? Pelos pais, pelos familiares de um modo geral, ou pelas pessoas de fora. Aquela violência, aquela agressão, se bater na criança, espancar,
agredir fisicamente, causar ferimentos. Essa é um tipo de violência. A violência psicológica é aquela violência onde as pessoas, né, vão rejeitar a outra pessoa, vão provocar um isolamento da pessoa, aterrorizar a pessoa, fazer pressão psicológica na criança. Principalmente, nós estamos falando mais na criança, né, mas serve para qualquer pessoa, adulto também. Colocar a criança numa posição de terror, de medo. Então essa é a violência psicológica. E a verbal psicológica, que é aquela que, apesar de colocar a criança numa situação de medo, de ansiedade, tem as palavras, as injúrias, palavrões, gritos. Então é outro tipo de violência. A violência contra a liberdade, onde, apesar de colocar a pessoa em isolamento, eliminar todas as possibilidades que ela possa ter com o próximo, com o lado externo de uma casa, por exemplo, manter a criança presa dentro de um quarto, proibir a circulação no ambiente. Tudo isso são tipos de violência que a gente tem hoje, né? E a gente vê que são comuns essas violências dentro de casa. Podem acontecer de forma até que a pessoa haja dessa forma sem saber que está sendo violento, porque essa violência ela pode ser desde a violência meio sutil até a violência muito violenta mesmo, aquela externa. Então a gente vê isso muito acontecer, e a gente vê nos noticiários aí que está crescendo demais a questão do feminicídio. Isso está crescendo. Sempre existiu, mas agora a gente está vendo que tomou uma proporção que a gente tem todo dia 3, 4 situações desse tipo de violência nas mídias, né? Fora que as mídias não noticiam para a gente, né? Que a gente não fica sabendo. Então é um processo muito, muito preocupante e que a gente que merece a nossa reflexão no nosso dia a dia, para que a gente possa evitar essas situações. Porque no mundo que nós estamos, apesar de ser um mundo de violência mesmo, de provas, de expiação, mas é um mundo que está se transformando, que está num processo de mudança de mundo de expiações e para um mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração não cabe essas situações. No mundo de regeneração não cabe atitudes violentas. É um mundo onde a felicidade ela começa a ter um formato mais amplo do que a gente tem hoje. Hoje nós temos alguns lances de felicidade muito tempo, porque por causa da situação do nosso mundo. Mas no próximo mundo, né, na próxima escala de mundos que a Terra está já no trabalho de alcançar, essas situações já não podem acontecer mais. Então, aqueles que não se adaptarem a essas mudanças no comportamento, infelizmente serão banidos dessa possibilidade de um início de uma felicidade maior, de estar num mundo onde as situações vão ser mais tranquilas, onde o espírito vai poder ter mais tranquilidade na sua caminhada, porque essas violências, esses tipos de situação estarão banidas praticamente desse mundo. Então, a reflexão importante que a gente tem que fazer na nossa caminhada, para cada um pensar na sua própria caminhada, porque é através da mudança de cada um que a sociedade vai se mudando, vai mudando também, vai se adaptando, cada um vai fazendo a sua parte. Então, por isso a importância da reflexão sobre esse tema, né? Então, vou trazer aqui um resumo de como que é o processo, né, de um modo geral, né? Aí eu escrevi aqui, vou ler para não precisar ficar pensando muito na hora de falar.
Um bebê nasce e torna-se no ambiente familiar composto de outras pessoas, né? Um ambiente familiar, de diferentes vivências, experiências, interações, conflitos e histórias. Ou seja, nasce uma criança num ambiente onde tem várias outras pessoas, cada uma com uma vivência diferente, cada uma com uma experiência, uma bagagem de outras encarnações diferente uma da outra. Algumas com defeitos, outras com menos defeitos, algumas que estão ali com o intuito de ajudar, outras estão ali com o intuito de serem reajustadas no processo, né, do passado nebuloso que viveram juntas, né, de se reajustarem, né? E aí o que acontece? Da qualidade do cuidado que essa criança recebe, adquire as suas primeiras experiências com suas figuras de apego. Nesse primeiro momento, que é a mãe, o pai e os irmãos. Então, essa criança começa a assimilar, porque ela também traz uma bagagem espiritual antiga, de vivências, né? Mas ela começa a assimilar o ambiente, o processo de interação entre as pessoas que ali estão, né? Essa criancinha que nasceu. Dessas vivências, sejam boas ou ruins, esse bebê começa a construir seus modelos de interação, né? Vai construindo. E de relação com o ambiente e com as outras pessoas, fora desse núcleo ou dentro desse núcleo. Ela vai começando a construir a sua própria maneira de ver as coisas, de agir, né? Em função dos exemplos do que ela está assimilando ali naquele ambiente. Como uma dessas possibilidades está o vínculo amoroso, que pode proporcionar a esse indivíduo uma nova experiência de ser mãe ou de ser pai. Nesse processo de tornar pai, é importante revistar a condição de ser filho. Essa revisita pode possibilitar a manutenção ou a ressignificação e transformação de padrões relacionais disfuncionais, considerando que a transmissão intergeracional decorre da vivência compartilhada por indivíduos que convivem em um mesmo espaço, mas que correspondem a gerações diferentes. Ou seja, ela vai começando a trazer as suas próprias experiências, assimilando as experiências daquelas pessoas que estão ali e vai formando uma própria personalidade aos poucos, em função mais influenciado pelas experiências que está vivendo aqui naquele momento, porque aquelas suas experiências passadas ainda estão bastante adormecidas, porque com o esquecimento do passado que nós temos, essas experiências anteriores, elas permanecem bastante adormecidas, elas vão se aflorando aos poucos. A experiência do meio, ela é mais, nesse momento, ela é mais forte. Então a criança começa a assimilar os exemplos das atitudes que ela está vivendo ali naquele lar, né? Sendo assim, os modelos de pais e de educação construídos ao longo da sua vivência de filho e no contato com as outras pessoas significativas influenciam na construção do modelo de pai a ser adotado no exercício da paternidade. Então ela vai vendo, ela vai assimilando aquele modelo. Dessa forma, filhos de famílias que tiveram a violência como padrão interracional e modelo de educação podem reproduzir o contexto familiar violento quando da formação de suas famílias. Então o que acontece? A criança assimilou aquele modelo e ela traz aquilo consigo. Quando ela se torna também pai ou mãe, né? Quando eu falo pais, são os dois. Ela vai
começar a agir de acordo com aquele aprendizado que ela assimilou. Então ela vai manter o padrão de família violenta. Então ela vem de uma família com violências e ela constitui a sua própria família e mantém esse padrão na sua própria família. Começa com o mesmo processo. Então a situação não muda, continua, né? É importante, portanto, tentar compreender o fenômeno da violência intrafamiliar, pensando nas suas consequências para a criança e na possibilidade ou não de repetição da violência no momento de exercer a paternidade. Então é aí o que acontece. É um ciclo vicioso. A criança assimila aquela atitude, aquelas formas violentas quando criancinha, e quando cresce elas monta a sua família, forma a sua família e age da mesma forma, porque é o exemplo que ela teve. A gente vê muitas vezes crianças hoje, ou adultos hoje, relegando os pais, muitas vezes idosos, a uma situação de colocar em processo de abandono. A gente vê muito hoje adultos, né, tratando os pais com falta de carinho, com falta de amor, demonstrando que aqueles pais hoje são pesos na vida deles, só dão trabalho. E por que acontece muito esse tipo de atitude? Porque esses pais, quando crianças, observaram as mesmas situações com seus próprios pais, tratando os avós dessa forma. Então assimilaram aquele processo e trouxeram para a vida atual deles a mesma situação. É um processo hereditário que vai passando, se não houver a reflexão de cortar esse vínculo da violência. Porque é bem possível, e é o que a gente espera, que a criança cresça num ambiente onde essa violência é combatida, ou se não pelos pais, se tiver essa dificuldade, pelos outros membros da família, aí vai vir a escola, vem uma série de outras entidades, de situações que possibilitam que essa criança não mantenha o processo da violência que está sendo apresentado por ela. E aí ela vai formar a sua família de forma diferente. E aí muda o ciclo. Essa é a ideia, muda o ciclo e aquela família já não é uma família violenta. A outra já ficou para trás. Então vai se transformando. A ideia é que isso vai trazer adultos mais conscientes e sociedade melhor. Sociedade melhor contribui para que o mundo tenha mais facilidade da transformação que está sendo proposta, que está acontecendo no planeta. Então a ideia é esse ciclo de acontecimentos, de mudanças que tem que existir para que quanto mais cedo possível a gente esteja num mundo melhor. Porque senão o mundo não vai esperar por nós, mas nós seremos relegados a um outro mundo, enquanto esse vai melhorar, vai mudar, e aqueles que se transformarem vão ser agraciados de permanecer nesse mundo melhor, né? Então esse modelo, esse é um resumo, né, da situação. Então voltando lá na violência, essa relação dos pais com os filhos, né? Os pais vivem a problemática com a responsabilidade de proteger seus filhos, preparando-os para enfrentar a violência no mundo, impondo um padrão de conduta mais elevado, resistindo aos convites do desequilíbrio. Então essa é a ideia. Os pais, preocupados com esse problema, essa violência, preocupados com o futuro dos filhos, eles trabalham, hoje a maioria, né, a gente vê também, porque a gente tem essa vivência, que a gente está sempre em contato com essa violência no mundo, pelas mídias, né, que a gente está sempre vendo, mas existe um outro lado também, daqueles que já raciocinam a esse respeito, que já se propõem a fazer diferente. Então tem pais que já se preocupam
com essa situação, porque é uma coisa muito importante que esses pais, eles se eduquem primeiro. Eles, na sua autoeducação, eles vão começando a transformar o ambiente. O pai se preocupa de quando tem uma ideia de uma atitude mais violenta ou mais agressiva, ele pensa duas vezes em função do filho, dos filhos que estão ali, para que não seja esse mau exemplo. Então ele pode até ter essa situação, na intimidade dele, essa forma de agir violentamente, porque ele já pode ter vindo de um padrão antigo, de uma família violenta, mas ele trabalha na sua intimidade essa luta interna. Quando ele tem uma situação que vai levá-lo a uma atitude violenta, seja uma agressividade física ou uma agressividade, uma violência verbal, ou uma coisa desse sentido, ele se policia. Ele conta até 3 e segura, né? Porque ele já entende que essa é a maneira que o filho dele vai estar ali olhando. Que os filhos, crianças, eles percebem muito mais do que a gente imagina as situações que ocorrem. Muitas vezes, só de ouvir uma fala mais exasperada, mais agressiva, mais alta dentro de casa, eles já têm uma percepção de que é uma coisa fora do normal que está acontecendo. E eles estão ali atentos. E é dali que vão adquirindo essas experiências de vida. Então é importante esses pais estarem realmente preocupados com essa situação, né? Então a violência está presente dentro e fora do domicílio dos nossos lares. Na esfera do nosso lar, dentro do nosso lar, nós podemos dividir essa violência externa como aquela trazida pelas mídias. É um tipo de violência que a gente tem que combater. Porque a gente deixa os nossos filhos lá assistindo os noticiários, a gente senta lá, está vendo um noticiário na televisão, está passando os processos, os atos de violência, agrediu, foi um ato de feminicídio, essas situações que hoje a gente está vendo aos montes, as crianças estão vendo também. Então é um tipo de violência externa que a gente está deixando entrar para que os nossos filhos tenham contato com ela. É uma situação a ser pensada também, porque eles estão ali assistindo junto conosco, estão assimilando essa situação de violência, né? Exigências dos pais, discussões, gritarias, autoritarismo, né? Ausência de liberdade à criança em suas manifestações. Então, tem pais que não permitem as crianças participar das conversas, toda hora não falar. É esse tipo de situação, né? Abalos psicológicos oriundos de separações conjugais, abandonos, rigor excessivo. Então tem pais que querem corrigir e são rigorosos excessivamente, então agridem, querem corrigir através de agressões, seja gritos, seja física, imposição, proibições às vezes exageradas, né? Falta de diálogo e de carinho das crianças, bater na criança, dar surra na criança, coações físicas, superproteção também é um ato de violência, porque a superproteção tira a oportunidade da criança aprender a se defender sozinho, aprender a conviver sozinho com as outras situações. Então também é um ato de violência contra a criança. Então, como nós podemos ajustar essas situações, né? O comportamento dos pais ante os perigos da violência dentro do lar serão um forte exemplo para os filhos. Então, esse comportamento dos pais, como eu disse, se policiando os filhos
no que eles podem assistir do meio externo, né? Não é proibir, eliminar as oportunidades, não, mas orientar, assistir junto, para poder, no momento em que alguma situação se apresentar, ajudar o raciocínio do filho, porque ele pode entender de forma errada e assimilar aquilo de forma errada. Então os pais estarem juntos para orientar, olha, isso não é assim, e dar as explicações que possam ajudá-lo a não interpretar de forma errônea as situações que se apresentam, porque são crianças ainda. Então tudo isso é importante, né? Necessidade de estar corrigindo e da proteção no trabalho e da educação, mas muito cuidado para não se romper a linha que separa a autoridade do autoritarismo, a energia do rigor excessivo, para que a criança possa ser verdadeiramente corrigida, sem plantar o pavor e a revolta no seu coração. Então essa é a forma mais que a gente coloca aqui como mais certa para a gente estar ajudando essa criança. Conversar, explicar direito, deixar que a criança converse, que tenha diálogo, né? Eliminar um pouco tirar um pouco essa situação que os pais hoje já estão em função da dificuldade da própria vida, do corre-corre do dia a dia. Acha que somente entregando um videogame para a criança, um tablet ou um celular de última geração, que a criança já vai estar satisfeita, que já está fazendo a parte dele, alimentando a criança devidamente, vestindo, né, dando conforto material para ela. Muitas vezes muitos acham que é o suficiente. E, no entanto, essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você se dedicar a ela o seu tempo, conversar com ela, dedicar a sua experiência de vida para orientá-la, para ele ajudar no entendimento das situações externas, como eu disse. Assistir com ela um programa de televisão, beleza, assiste, mas veja a reação dela em função do que está se apresentando. E em função dessa reação, os pais têm que estar atentos para poder entrar no meio ali, já conversar, já mudar o foco, para que as coisas não se compliquem no íntimo daquela criança e ela não forme ali na sua intimidade ideias equivocadas, às vezes de uma cena que ela viu, que ela assistiu e entendeu de forma equivocada, por falta de orientação. Então é importante essa convivência. O Altair, que é o nosso outro companheiro, muitas vezes ele fala, e eu também assino embaixo do que ele fala, porque nossas épocas eram mais ou menos a mesma. Mas quando eu era criança, lá na minha casa a gente assistia televisão, era a família toda sentada lá na sala no momento à noite, deu 7, 8 horas da noite, a gente, né, pai, mãe, sentava, os filhos. Quem conduzia lá a televisão era sempre o pai, né? Pegava, estava lá nos canais, escolhia o programa, todo mundo assistia, discutia a respeito junto. Hoje, cada um tem uma televisão no quarto, o filho tem uma televisão lá, o outro tem outra, e um assiste um programa de violência, o outro assiste uma outra coisa que não tem nada a ver com a idade, a faixa etária dele, e as coisas vão se complicando por causa disso. E os pais estão lá em outros processos, um está no celular, o outro está trabalhando à noite como home office, lá no escritório, lá na sala, e a criança está sem ninguém observando o que está acontecendo com ela. Ela está dentro de casa, a gente acha que está seguro, está dentro de casa no quarto dela, não está seguro, porque a violência externa está entrando, está vindo através do tablet, está vindo através do computador, da televisão, do videogame, dos jogos que a gente tem aí atrativos, que só são jogos de violência. É como se estivesse uma arena, muitas vezes,
E a criança vai assimilando aquilo como atitudes naturais. Então ela vai conviver lá na escola com o coleguinha dela da escola, ela é violenta lá, porque ela faz exatamente o que ela viu lá no videogame. Então ela adquire, né, situações de extremo perigo para a sua educação emocional. Então é importante que os pais estejam juntos. A gente vê alguns programas de televisão aí que são apresentados em horários em que os pais não estão em casa, que os pais estão trabalhando. O programa de televisão começa 5 horas da tarde, 4h30 da tarde, programas de televisão. E esse programa com cenas impróprias para crianças, muitas vezes, novelas que passam nesse horário, abordando temas complexos. E a criança está sozinha em casa muitas vezes, os pais estão trabalhando. E a mídia sabe disso, por isso que coloca alguns programas nesses horários. É exatamente para evitar que os pais vão lá e não deixam a criança assistir, é para que tenha o Ibope mesmo. Porque ela sabe que ali ninguém vai estar proibindo. O adolescente, o jovem, ele liga a televisão ali em casa, ele está em casa, os pais estão trabalhando, está vendo tudo, assistindo e entendendo tudo que está acontecendo lá da forma deles, do jeito deles. E isso contribui para quê? Que muitas vezes o que eles estão assistindo lá são atitudes violentas, sutis até. A violência, essa violência familiar, de casais lá brigando, gritando, agredindo fisicamente, uma série de situações que eles podem estar assimilando. Então não é só com a atitude dos pais que eles vão aprender essas atitudes violentas, também essas formas externas que vêm para dentro da nossa casa através das mídias. Então que os pais não têm muito controle sobre isso, porque infelizmente a mídia ela quer ganhar o Ibope em cima daqueles seus programas e sabem que aquele horário os programas são atrativos para os jovens, mas não são bons para eles, são só atrativos. Mas que os pais não estando em casa, eles vão ter acesso mais livre a ficarem assistindo aqueles programas. Então é importante, é claro que o pai não vai deixar de trabalhar, nem a mãe, mas tem que achar uma forma de equilibrar essa situação, para que ter um adulto junto, uma coisa assim, para que não possa ficar totalmente livre na mão da criança ou do jovem os acessos a essas informações. Isso? E então vem essa violência vem de vários lugares, vários tipos de violências que vão chegando, né? A ausência de valores morais superiores leva o espírito a buscar caminhos ásperos, dolorosos, traçados pela ignorância. Então, a ausência de valores morais. Uma casa que não faz um estudo do Evangelho, que não faz uma oração junto, que nem sequer, muitas vezes, fala sobre Deus, né, que não se preocupa com a forma de tratar o próximo, que muitas vezes trata asperamente as pessoas. Então, essa ausência dessas virtudes, muitas vezes, dentro do lar, contribui para que a criança também seja uma criança, um adulto, que não tem conhecimento dessas virtudes que são necessárias na vida da gente, como o amor ao próximo, como a caridade, como a benevolência, a indulgência, o perdão, essas coisas todas que nem sequer são vinculadas muitas vezes dentro de um lar, essas situações. Por isso a importância que a gente dá muito ao culto do lar. O Evangelho dentro do lar é uma fonte muito rica de fortalecimento do espírito, para que essas virtudes achem um caminho mais tranquilo de chegar nos corações das pessoas. Então é importantíssimo, eu sempre reflito e falo sobre isso, o Evangelho no lar, estudo do Evangelho junto com os filhos, junto com os familiares. 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali estão. É tão simples de fazer, 2 milhares que ali est
não gasta tanto tempo, né? Uma meia hora que a gente senta junto, escolher. Não é possível, eu não acredito que exista um lar que não tenha uma meia hora disponível onde todos estão juntos ali, que possam sentar, conversar. Muitas vezes é difícil para quem nunca fez conseguir juntar as pessoas todas. Às vezes os lares, de um modo geral, não tem tanta gente. Tem pai, mãe, os 2 filhos, 3 filhos, às vezes tem um avô, mas assim, juntar o máximo que puder das pessoas, conseguir sentar ali em volta da mesa, uns 30 minutos, 20 minutos, conversar um pouco sobre o Evangelho, fazer uma prece junto. E naquele momento, conversar sobre situações comuns ali entre a família, que necessitam de contribuição de todos para solucionar alguns problemas às vezes muito simples de resolver, se todos conversarem a respeito. Às vezes é difícil para um sozinho, mas para todos juntos, a solução aparece. E conversar sobre o Evangelho, sobre o que Jesus trouxe de perdão, de amor ao próximo, de caridade. Isso é muito importante e fortalece muito o espírito nessa caminhada tão difícil nesse mundo que nós estamos, que é um mundo de sofrimento mesmo, onde o sofrimento não é castigo, o sofrimento é um processo evolutivo que nós estamos passando. A gente vem de mundos primitivos, adquirindo conhecimentos e experiências ao longo das várias reencarnações, e já fomos muito piores do que somos hoje. O processo de aprendizado e de crescimento, ele está acontecendo conosco, sempre aconteceu e vai continuar. Então basta que a gente abra um pouco o espaço para isso. E meia hora que a gente faça um estudo do Evangelho, converse sobre Deus, sobre a caridade, o amor, não vai trazer prejuízo para nenhuma família. Pelo contrário, vai contribuir para que essas atitudes cada vez sejam menos em todas as famílias, e isso em toda a sociedade, porque tudo é reflexo, né? O mundo é reflexo daqueles que vivem nele. O mundo é de sofrimento, é de provas e expiações, porque nós somos espíritos ainda num patamar que precisamos da prova, precisamos da expiação para aprendermos a crescer. Porque a gente cresce pela dor ou pelo amor. O amor é muito mais difícil porque a gente ainda não compreende ainda essa forma de amar como deveria ser, como Jesus amou e como ama e como nos ensinou. Deixou aí a receita para nós. Mas nós ainda não assimilamos essa receita totalmente como ela deve ser. Por isso que esse estudo, essa conversação sobre o Evangelho, sobre as leis divinas, é importante, que vai trazendo, porque elas estão em nós, essas leis estão dentro de nós, na nossa consciência está a lei divina. Deus, quando nos criou, colocou ali essas leis, adormecidas, mas estão aqui dentro de nós. Então é nessas reflexões, nessa conversação, que seja meia hora, 15, 20 minutos, é que a gente vai abrindo espaço para que essas coisas vão saindo de dentro de nós e vão fazendo parte da nossa vida. Mas tem que começar a fazer. E as crianças é o momento mais certo para que elas possam começar a ter acesso a essas informações. Porque a criança é um livro em branco, apesar de ser um espírito muitas vezes mais velho do que nós, com bagagens e experiências de outras vidas, muitas vezes mais terríveis às vezes do que a nossa, mas envolvidos conosco no passado qualquer aí, que nós tivemos envolvimentos, trabalhamos juntos questões de inferioridade muitas vezes, questões da própria violência, fomos parceiros e cúmplices de várias atitudes nesse passado, e estamos agora com esses aprendizados que cada um teve pela sua parte de assimilação da vida, uma oportunidade de aproveitar que ele vem com um livro em branco para escrever novas linhas ali, novas fórmulas de vida, e não deixar que aquelas experiências negativas
voltem a aflorar na nossa intimidade, porque se não tiver coisas boas escritas naquele livro em branco, as coisas ruins que estão guardadas na nossa intimidade, na intimidade de cada um, vai voltar a se projetar naquelas folhas em branco. E o Espírito será novamente o mesmo de antes. Então ele vai ter uma encarnação onde ele vai perder o tempo todo dessa encarnação, que é a oportunidade de crescimento, para ficar estacionado, projetar as mesmas coisas que já vem projetando há muitos séculos e continuar naquele ciclo vicioso. Então é importante essa educação junto da família, desse evangelho, dessas reflexões, para que essas folhas em branco sejam preenchidas com virtudes e não com as dificuldades e os defeitos. Onde há preconceito, divisão, desrespeito ao próximo, rebeldia, o homem esquece a sua racionalidade, desprezando a razão e o bom senso, conquistados em milênios de luta. O que é que nós estamos aqui hoje? Nós já conquistamos muita razão, muito bom senso. Nós estamos hoje, todos nós, na melhor das reencarnações, porque as outras para trás sempre tivemos em piores situações espirituais. Hoje nós estamos numa situação ainda é a melhor delas, que nós já aprendemos mais coisas. Então nós temos que manter esse padrão e só caminhar em direção ao crescimento, não deixar estacionar onde estamos e perdermos mais tempo, né? Então, despreza a razão e o bom senso conquistado em milênios de luta, trabalho e dor, adquirindo pesados débitos que custarão o preço de suor e lágrimas. Então, esse preço de suor e lágrimas é o preço que nós estamos pagando vivendo num mundo de expiação, de provas de expiação. É o preço que nós estamos pagando por causa das nossas vidas pregressas, das nossas atitudes infelizes, dos momentos em que nós viramos as costas para Deus, deixamos Deus para trás e deixamos o orgulho e o egoísmo tomar conta das nossas ações e dessa forma nós fomos prejudicando o próximo e adquirindo pesados débitos, cuja forma de eliminá-los, né, de pagar esses débitos, é o sofrimento que a gente muitas vezes hoje passamos por ele. E graças a Deus a gente muitas vezes passa pelo sofrimento, pela nossa própria escolha, porque a gente hoje nós temos uma visão mais voltada para o lado espiritual, o que antes a gente não tinha. Antes a gente tinha uma visão muito grande voltada para o mundo material, para coisas da matéria. Por isso nós adquirimos esses débitos que a gente hoje tem que resgatar. Mas hoje nós temos já essa consciência. Nós estamos aqui, o Espiritismo é o passo mais largo que nós demos na nossa vida hoje, porque nós já compreendemos, nos fez compreender melhor a vida de um modo geral. A doutrina espírita tem essa grande vantagem de nos fazer enxergar melhor as coisas, porque ela é muito clara. Então hoje nós estamos aqui como trabalhadores da última hora. Nós já passamos por todas as outras religiões, nós já passamos por todas as outras situações e vivemos todas as outras situações, inclusive as piores. Então por isso é um momento melhor da nossa vida, essa encarnação, e a gente não pode deixar isso perder, porque o espírito não vai regredir, mas ele vai estacionar. Então, se nós podemos dar um passo hoje, um grande passo em direção ao mundo de regeneração, mas nós podemos também continuar parado aqui sem dar passo nenhum. Nós não vamos dar um passo atrás para o mundo primitivo mais, mas nós vamos continuar aqui no mundo do sofrimento, sem dar um passo à frente. Isso é que
que vai acontecer, infelizmente, com muita gente. Muitos espíritos que já desencarnaram, hoje, não encarnarão mais, porque já perderam a oportunidade. Vão para o mundo continuar no mundo de provas e expiação. Um outro mundo de prova e expiação que já existe, que existe outros mundos de prova e expiação. Porque a Terra vai se transformar. Não vai ser nós que estamos, nós atrasamos o processo, mas não impedimos o processo de crescimento na escala evolutiva que a Terra vai passar, está passando. Ela vai se tornar um mundo de regeneração. Mas os espíritos que estarão nela, nós estaremos nela se nós estivermos fazendo a nossa parte. Se nós estivermos construindo essa vestimenta que nos vai dar acesso a esse mundo. É como aquela parábola lá do festim de bodas. O rei convidou todos para a festa de bodas. A princípio convidou os escolhidos. Como nós já fomos os escolhidos um tempo atrás, lá na época de Jesus, quando os hebreus foram o povo escolhido para receber Jesus. Mas em função dessa vida atribulada, envolvida no egoísmo, no orgulho, nós perdemos a chance dessa escolha de povo escolhido. Agora nós somos um povo, agora todos nós somos um povo escolhido por Deus de uma forma igual, por igual. E somos convidados para esse banquete nupcial, que é um mundo hoje para nós é um mundo de regeneração. É uma festa, porque Jesus sempre comparou os momentos, os mundos felizes com uma festa de casamento. Porque o casamento, nós somos a esposa de Deus, todos nós. O casamento é esse momento em que existe essa união entre nós e Deus. Por isso é importante. A festa de casamento lá naquela época de Jesus era a festa mais importante que existia. A festa de casamento durava uma semana. Era importantíssimo, era o acontecimento social de maior importância naquele mundo, naquela época, naquelas terras do Egito, do Israel, né, do Oriente lá. Então, nós estamos sendo convidados, estamos lá no salão de bodas, como a parábola diz. Mas aí chega o rei e vê um que está sem a roupa nupcial e manda tirá-lo da festa. Ora, aquele ali, você vai tirar esse da festa e julgado lá no espelho, lá de fora. Atai as suas mãos e seus pés e julgai do lado de fora, onde haverá pranto e ranger de dentes. Assim que é a parábola. E quem é esse que está sem a roupa nupcial? São todos nós que não nos preparamos para estar no mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração é esse salão de banquete. E esse ambiente externo onde seremos jogados de mãos e pés atados é exatamente um outro mundo de sofrimento. Um outro mundo igual a esse, talvez pior um pouco, onde nós vamos ter que recomeçar tudo aquilo que nós já trabalhamos tanto para conquistar até hoje, e nós vamos ter que recomeçar de novo num outro mundo. Então nós estamos perdendo um grande tempo e oportunidade de darmos um passo enorme em direção a um local mais feliz. Porque esse mundo de regeneração é um mundo feliz. Não é um mundo feliz como os mundos felizes, mas é um mundo já feliz, de felicidade relativa, mas muito mais do que esse que nós vivemos hoje. Porque as dificuldades, as dores e o sofrimento que temos hoje, lá com certeza nós não teremos. Porque esse sofrimento, essas dores e dificuldades, elas são oriundas das nossas próprias atitudes. E nesse mundo feliz, as pessoas que lá estarão não terão essas atitudes. Então nós temos que estipar da nossa intimidade todas essas vivências negativas, essas experiências destruidoras que temos adquirido, para que a gente possa ser feliz também, junto com os outros.
Então começa sempre dentro do nosso lar, porque ele que vai refletir o futuro. As nossas crianças, hoje nós já estamos partindo para uma nova, talvez uma nova reencarnação, e as crianças que aqui estarão chegando, que estão chegando, é o que é o futuro desse mundo, é que estarão formando essas comunidades, novos dirigentes, né, novos governantes, que vão nascendo hoje, são crianças dentro dos nossos lares, que precisam crescer com a mentalidade já cristã, voltada para o bem, voltada para a caridade e o amor ao próximo. Aí sim, a nossa sociedade vai ser uma sociedade condizente com o mundo regenerativo. Então essa é a importância, né? Eu coloquei mais umas coisinhas aqui. Então é preciso observar o nosso mundo íntimo, nossas relações ante as situações imprevistas, nossa capacidade de absorver prejuízos materiais e morais, analisando em nossos filhos essas reações em meio à singeleza das brincadeiras. Olha só, então nós temos a capacidade, apesar de absorver, que ele fala aqui, prejuízos materiais e morais, ou seja, nós abrimos mão um pouco do nosso tempo dedicado às coisas da matéria para observar os nossos filhos nas suas reações em meio à singeleza das brincadeiras. Olha só, então a gente observa como nossa criança está convivendo com as outras crianças, como ela está brincando com as outras crianças. Ela brinca, ela é sociável, ela é agradável, ou ela é agressiva, ou ela é egoísta, ou ela tem prazer em destruir. Tem criança que muitas vezes tem prazer em destruir o brinquedo do outro, está brincando com o outro, pega o brinquedo do outro e quebra de propósito. Eu já vi isso acontecer. Então assim, os pais têm que abrir mão um pouco do seu tempo, que eu sei que é importante, que ele é necessário, né, nas atividades da sobrevivência, mas dedicar algum nessa observação da reação das crianças, das suas brincadeiras. Uma criança que hoje pega um brinquedo e quebra, ou que pega um bichinho e mata, uma formiga, vai lá e pisa em cima dela, joga pedra no passarinho, dá o chute no cachorro. Então assim, são reações que as crianças muitas vezes fazem que os pais não se preocupam. Está brincando, deixa para lá. E isso é que deve ser combatido. É nesse momento que o pai tem que observar a necessidade da sua intervenção. Porque uma criança que quebra um brinquedo, quando ele tiver adulto, ele pode quebrar coisas maiores, como ter na sua personalidade atitudes agressivas com a esposa. Aí vem os feminicídios que a gente vê aí hoje. São adultos que, quando crianças, queriam que as coisas acontecessem ao seu bel prazer, e chutavam as coisas, quebravam, tomavam as coisas, batiam nas outras crianças mais fracas. Cresce um adulto capaz de pegar a esposa, bater a cabeça dela na parede, de agredir uma esposa a ponto de dela desencarnar. Por quê? Porque quando criança fazia isso com os bichinhos, jogava pedra no passarinho, dava uma colocada lá. Quando eu era criança, isso acontecia, muito acontece. Hoje eu não sei se as crianças hoje usam estilingue, essas coisas, antigamente usavam. Matava os passarinhos nas árvores lá à toa, pegava o gato, fazia covardia com os gatos. Eu já vi isso acontecer quando eu era criança, outras crianças faziam isso. Eu tinha uma criança que, mais ou menos da minha idade, quando eu era criança, gostava de pegar as rãs lá no córrego, arrancar as perninhas das rãs, pegar os bichinhos, fazer covardia com eles. Então assim, são crianças, cresceu, virou adulto
agressivo, um adulto que bebe, quando bebe sai brigando com as pessoas à toa. Então são essas atitudes que a gente tem que corrigir dentro do lar com as nossas crianças. São atitudes de violência. Uma brincadeira que a gente interpreta como brincadeira, mas que é um ato de violência contra a natureza, contra os bichinhos. A criança que rabisca a parede do quarto todo com giz de cera, isso é uma atitude violenta, de desrespeito, patrimônio do pai e da mãe. Então, são atitudes que muitas vezes a gente interpreta como natural. Ah, vou deixar ela rabiscar para ela se extravasar, não ficar estressada. Não é dessa forma. Ela está fazendo o que ela quer, agredindo um patrimônio que não é dela, com essa desculpa de deixar brincar para não estressar. Não, tem outras formas de desestressar a criança, de levar ela a brincar, conversar com ela. Não é dessa forma. Então, são essas atitudes que os pais devem ter em conta para que essa violência não se perpetue numa geração. Porque ela, como eu disse, o filho, a criança age de acordo com o que ela aprendeu dos pais. Então ela vira pai também e faz a mesma coisa para os filhos verem. E os filhos fazem de novo a mesma coisa. Então um loop que vai se perpetuando essas atitudes violentas. A importância dessa reflexão para a gente ter com os nossos filhos, nossos netos, observar que nós avós, né, eu falo nós avós, porque eu tenho os meus netos lá, a gente é muito mais complacente com o neto do que o pai é com o filho muitas vezes. O avô gosta de deixar o filho o neto fazer tudo que deve fazer. Claro, eu também sou assim, mas vamos observar bem o que é realmente que o filho das crianças estão querendo fazer, porque muitas coisas que a gente acha que não tem importância, tem muita importância psicológica, que vai fazer parte da intimidade do filho, quando ele crescer. Eu estou chegando no fim aqui, infelizmente, mas a gente tinha muita coisa para falar. Então, eu acho que o Evangelho é um antídoto muito bom para isso. A relação cristã. Vamos fazer a oração para nossos filhos, vamos conversar sobre o Evangelho. O culto do lar é essa, como eu disse, é uma ferramenta extremamente útil, tanto para os pais quanto para os filhos. E os pais que são violentos, que ainda têm atitudes violentas, mesmo lutando contra essas atitudes, que Deus possa envolvê-los e que eles consigam, nessa luta íntima, conseguir vencer e dar à criança aquele exemplo que vai ser bom para ela, para que vai fazer com que ela seja uma adolescente que procure um trabalho assistencial. Nós temos aqui a juventude aqui na casa, jovens aí que estão aqui, estudam o Evangelho, que fazem trabalhos sociais também, para levar a criança para a evangelização. A evangelização na casa é um processo que vai colocar a criança em contato com Deus, em contato com os ensinamentos de Jesus. Tudo isso é importante e que é o que nós temos que fazer, porque quando nós abraçamos a missão de ser pai, nós assumimos essa responsabilidade de fazer com que aqueles espíritos que vêm como nossos filhos, nós vamos fazê-los crescer e se tornar adultos bons homens, pessoas cristãs e caridosas, e que vão contribuir para a sociedade e para o próprio mundo, para que seja melhor para todos. E que esta terra, o mais rápido possível, ela consiga mudar o seu status para a regeneração. Porque quem está atrasando muito somos nós mesmos que atrasamos esse processo. Nós não vamos conseguir impedi-lo, mas a gente pode atrasá-lo, e estamos atrasados. Já era para a gente estar no mundo de regeneração. Quantos anos que nós temos de vivência, como Espírito? Vamos pedir a Jesus que abençoe a todos nós, que nos dê
através dessas reflexões, força para que a gente possa lutar contra nós mesmos e fazer o melhor possível. Obrigado pela atenção de vocês. Muito bem, uma reflexão que não pode terminar aqui. Ela vai muito além de tudo, né? Porque nós somos responsáveis pelos pais e avós que nós mesmos teremos, né? É um modo de pensar. Se eu preparo bem meu filho vai preparar o filho dele, de repente eu volto como, né? E se eu passei coisas boas, eu vou receber essas coisas boas. Isso é muito importante, né? Então a gente precisa fazer o quê? Buscar conhecimento. Ninguém nasceu sabendo ser pai, ninguém nasceu sabendo ser mãe. A gente aprende todo dia. Aprende com os filhos, aprende com o neto, né? O que precisa é o seguinte: colocar amor em tudo que a gente faz e buscar conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Olha que maravilha. Olha que benção a gente sair de casa para vir buscar conhecimento, para melhoria de nós, daqueles que convivem com a gente, né? É muito fantástico. Gente, nosso irmão tocou no ponto aqui, orientação para o culto no lar, né? Temos toda a orientação aqui na recepção da casa, temos orientação no site, né? Teremos em breve aqui o seminário líder musical, vai abordar o tema Memória de um Suicida. Teremos o Cadinho, inclusive lançou um livro agora, Tudo Menos Amor, muito bom, e Cadinho vai nos brindar com a palavra dele. Serão 27 de maio, 18h30, Espaço Cultural e Evento José Barra do Nascimento 509, Jardim Dourado, Contagem. R$25 é a taxa de manutenção que nós estamos pedindo para o evento marcar, ok? Informações aqui na biblioteca. Atendimento fraterno, segundas e quartas-feiras. É só deixar o nome na recepção e será chamado aqui no salão. Orientação espiritual às quartas-feiras, também deixando o nome na recepção, né? Temos visita aos lares. Se precisar receber e fazer uma prece lá, é só marcar aqui na recepção. Alguém que estiver doente, debilitado, não puder vir aqui, né? Levar a palavra lá também. E doações pelas montagens de cesta, a gente está sempre precisando. Isso aí, você saiu para cá, lembrou de trazer alguma coisinha, vai ser muito bem-vindo, tá? Açúcar, arroz, óleo, leite, fubá, enfim, essas doações nós estamos sempre precisando, estamos sempre crescendo a busca. E uma coisa interessante, começou a campanha do quilo no domingo, então era sábado, não é? Era sábado, às 14 horas? Sim. Agora, domingo às 9 horas também já temos aqui uma equipe que está começando. É só procurar o responsável aqui, se quiser participar, tá? Como está começando, tem um coordenador e uma pessoa só por enquanto. Então, eles estão pedindo quem tiver a disponibilidade de poder abraçar com carinho essa tarefa, né? Que vem, será muito bem recebido. O mais, gente, é agradecer. Agradecer, a gente tem que agradecer todo dia, né? Não tem jeito. Ah não, que eu estou esquecendo da coisa mais fantástica. O Arraial da FEIM, Arraial da Paz, FEIM.
Tende a paz entre vós, Paulo. Oi, pessoal, não é que a nossa arraiada está de volta? Vai ter brincadeiras, músicas, danças e deliciosas comidas típicas. Você não vai ficar de fora desse momento. Confraternização e muita alegria. 17 de junho, sábado, de 16 às 20 horas aqui. Tá? Vamos confraternizar. Um friozinho desse vai ser muito bom. Gente, obrigado pela presença de todos. Que a gente possa sair daqui levando em nossos corações e nossas mentes algo que nos enriqueça a semana, que ajude nossas famílias, que ajude os colegas de trabalho, que a gente possa irradiar tudo que a gente está recebendo aqui. Obrigado, irmão Milanês, a Nossa Senhora, espiritualidade que esteja conosco. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz a todos. O passe vai começar agora, quem tiver